Olá pessoal, tudo tranquilo? O assunto de hoje é a discussão que os intelectuais fazem, a discussão que as pessoas fazem sobre o nu artístico. Mas não é exatamente, eu estou mais preocupado em falar, não exatamente do nu artístico ou da sexualidade ou do sexo aí envolvido, mas gostaria de falar sobre as pessoas que falam sobre isso. Veja que, de maneira geral, os intelectuais, ou principalmente os psicólogos, quando se referem às opiniões sobre as opiniões que as pessoas têm sobre a sexualidade e o sexo, os psicólogos acabam dizendo que ainda não sabemos lidar com as questões sexuais e ainda não sabemos lidar com o corpo. Que haveria um moralismo bobo, um moralismo ingênuo, deixando entrever que num futuro próximo, ou talvez até um pouco mais distante, mas que num futuro esta visão sobre o sexo, essa opinião sobre o sexo e sobre a sexualidade e a nudez, há de mudar, porque seríamos quase que medievais. Mas aqui eu preciso dizer ou discordar desta fala dos psicólogos, principalmente, mas tem muito intelectual, né, envolvido nessa crítica quase que nihilista sobre os opinadores do sexo, os opinadores da nudez. Veja que precisamos primeiro entender quem são essas pessoas que estão opinando, as pessoas comuns que estão opinando, não psicólogo, mas as pessoas comuns que estão falando sobre sexo e nudez, para eu poder pensar o psicólogo que está falando sobre eles, essas pessoas comuns. Portanto, quero afirmar que essas pessoas comuns, que no dia a dia discutem e que são entrevistadas e que falam sobre esse tema, e falam de maneira até raivosa, é preciso entender a que elas se referem. Vou fazer algumas distinções. Vamos dizer que eu, repentinamente, abro a porta do banheiro da minha casa e esteja a Maria tomando banho. Eu a vejo nua. Maria é muito bonita e eu a vejo nua. Fecho a porta. Ok. Esta nudez, eu vou chamar de nudez natural. Por que nudez natural? Ela não é intencional nem de minha parte, que eu abri por engano a porta. Também não houve intenção da Maria, porque ela sequer sabia que eu iria abrir a porta. E essa nudez bela, vamos dizer que a Maria seja muito bonita, para os meus padrões muito, muito bonita, vai deixar em mim 0 sequelas. Ou seja, durará na minha memória algum tempo o prazer de vê-la, e isso se dilui com o tempo. Também, em tese, não fará com que eu fique imaginando as maneiras de abrir a porta para ver Maria nua. Eu chamo isso de nu natural. Outra possibilidade é eu ir até uma galeria de arte e ver uma escultura da Maria. A Maria, esqueci de dizer, é uma modelo, e ela posou para o artista X e ele fez o nu artístico da Maria. Veja que já não é mais um nu natural, mas é um nu simbólico. É um nu travestido dos olhos do escultor, do pintor, do fotógrafo. Então já é um nu elaborado. É um nu que busca o belo. E esse belo está na intenção do artista. Ok? E existe, agora sim, o nu e o sexo que chega aos olhos do cidadão comum. É um nu industrial. É um nu da novela. É um nu da propaganda de cerveja.
É um nu do funk. Este é e quando as pessoas se referem a este nu e se referem até raivosos, na verdade elas não estão mais se referindo ao corpo nu. Estão se referindo ao contexto da propaganda, ao contexto do funk, ao contexto da câmera que focaliza só a bunda, ou só o seio, ou só isto, ou só aquilo do contexto da nudez. É uma nudez desfocada, é uma nudez mentirosa, é uma sexualidade desfocada. Esta que aparece na indústria cultural. Portanto, o psicólogo, quando vai questionar a opinião destas pessoas e diz que elas são moralistas, elas não conseguem compreender as diferenças de sexualidade e de nudez possíveis entre a nudez natural do banheiro que eu vi, da Maria tomando banho. Há uma enorme diferença da nudez da novela. A nudez artística, que está lá no Museu de Arte Moderna, ou está nas revistas especializadas, ou lá num encontro de pessoas que gostam de arte, tem uma diferença abissal em relação à nudez do funk. Portanto, o psicólogo, ao questionar e dizer que isso tem que mudar, as pessoas moralistas não estão se dando conta que a questão em voga é a indústria cultural, a indústria por dinheiro, que na filosofia já é até rotineiro dizer isso. Mas o psicólogo não consegue entender. O intelectual de plantão não consegue entender que isto que as pessoas reclamam tanto, isso que as pessoas xingam tanto, não é exatamente o homem nu ou a mulher nua. Não! É o que se faz com isso. É essa nudez fora de hora, aonde, para eu beber cerveja, há uma nudez fora de hora. Aquela mulher nua ou seminua que traz a cerveja. Ora, o que revolta é o contexto. Não a mulher seminua. Porque essa mulher de biquíni que serve cerveja é a mesma que está na praia, mas na praia não causa furor. Percebem? Então, o psicólogo está extremamente equivocado ao dizer que existe uma sociedade moralista. O que pode ter é uma sociedade que está questionando a moral e a ética deste modo da mulher aparecer ou do homem aparecer. E que dependendo do nível cultural da pessoa que está xingando essa nudez, ela também não faz essa distinção que eu fiz. Né? Essa distinção mais técnica, talvez. Ela confunde tudo, põe tudo num saco de gatos e diz: toda nudez deverá ser castigada. Né? Não podemos mais ter nudez na televisão. Então as pessoas ligam poderão querer ver a novela, apesar de se queixarem tanto dela, porque vai ter a cena X, que é uma cena X de sexo ou de nudez que não é natural. Vejam, por exemplo, um domingo, aquele programa que eu nem vou dizer o nome, daquele homem grande dizendo: vamos lá, né? Vamos assistir isso, errou, né? Aquele apresentador lá, e que no fundo tem mulheres bailarinas dançando. Mas qual é o contexto da entrevista com a bailarina? Nenhum. Ela tem outro motivo ali. Percebe? Fala-se em baile funk, mostra-se o quê? A dança do baile funk. Por que a dança do baile funk? Porque ali há uma nudez e uma sexualidade fora de contexto. Né? Aonde aqueles movimentos femininos estereotipados, em que mostram determinada forma do corpo, e que provoca sequelas, porque eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo, portanto tem que ser pior, ou mais forte, não sei se pior. Forcei, né? Pior. Não. Uma intensidade maior para que eu olhe de novo na próxima. Porque se for sempre a mesma coisa,
eu acabo querendo ver outras. E eu posso me desfocar, então é preciso que se volte a sensualidade e a sexualidade e a nudez ali de uma maneira exacerbada para que eu volte. Mas a questão aqui nem era exatamente o funk ou o programa de televisão, mas é essa visão que o psicólogo tem de dizer que não, as pessoas são muito moralistas. Não, não. O que tem é umas pessoas questionando este tipo de sexualidade, de sexo e de nudez que eu descrevi. Porque eu duvido que existam moralismos, que existam preconceitos lá naquele nu, né, que eu disse natural, chamei de nu natural, que é sem querer abrir a porta, está a moça nua e bonita e interessante, e que eu sexualizo sim, mas que logo desaparece, né? É muito diferente. Não há um moralismo nisso. Na arte, existe a discussão do moralismo, mas na questão simbólica. Mas ali é para as pessoas que vão para discutir isso. Vão para ver e discutir isso. Porque a arte é uma discussão diferente da raiva que eu vejo por aí das pessoas comuns que falam da novela, da televisão, da propaganda, da mídia, aquela coisa toda. Né? Então, quando o psicólogo se refere a essas pessoas, está pegando só está vendo alguém falando do que é exacerbado e querendo dizer que isso é um moralismo e que vai mudar com o tempo. Ora, não creio que vai mudar no sentido de aceitação da nua vendendo cerveja, da nua para dar audiência, da nua ou do nu, do homem nu, para causar sequelas. Eu chamo de sequelas aquela marca que fica em mim para que me force a ver de novo. Né? Forçar para ver de novo. E cada vez que eu vejo tem que ter um tom a mais para que eu volte, quase que me viciando. Né? Então fica aí a nossa discussão de hoje sobre a interpretação equivocada dos psicólogos. Estes psicólogos, não todos, evidente, esses psicólogos que eu vejo por aí, né, sendo entrevistados e falando verdades que na verdade não são verdades. Sofrem desse problema que eu expliquei nesses minutos. Um abraço e até a próxima.